quem são os seus rivais dignos, né? Tem um livro muito bom, vale a pena ler, do Simon Sinek, que se chama O Jogo Infinito. Li esse livro há muitos anos, bem no início, quando a gente abriu a empresa e tudo, porque eu queria aprender sobre gestão de pessoas. O livro não é sobre gestão de pessoas, mas ele ensina muito, que é você ter uma mentalidade de pensar. A maioria das empresas, elas pensam que elas têm que vencer. Tem um livro super famoso, uma pesquisa muito bacana do Jim Collins, que ele criou um livro Empresas Feitas para Vencer. O que o cara fez? Ele pegou 1000 empresas, fez uma análise, uma referência na área de gestão, porque quando você está trabalhando com gestão de empresas, cada empresa tem a sua particularidade, é completamente diferente. Você não consegue traçar um padrão igual em camundongos de laboratório. Você não vai ter um camundongo geneticamente igual a uma empresa geneticamente igual a outra. São pessoas. Então, para diminuir essa incerteza, você tem que aumentar o número de empresas que você vai avaliar, para encontrar padrões. E o que o Jim Collins fez? Ele pegou essas empresas e viu as empresas que tinham 15 anos de sucesso financeiro acima do mercado. Não era apenas 5 anos, eram empresas que conseguiam 15 anos, que se mantiveram no topo durante esses 15 anos. Essas empresas que deram certo, ele identificou padrões. Só que o livro dele é usado como referência até hoje, e vale muito a pena ler e tudo. Ele ensina gestão de pessoas, ensina o que essas empresas tinham. Por exemplo, a empresa ter humildade do líder, por exemplo. Não era um líder que queria crescer por conta própria, mas sim crescer todo o time e tudo. São várias coisas interessantes. Mas o título do livro tem um problema, que é Empresa Feitas para Vencer. É como se houvesse um final. Então venceu, e aí? E o Jogo Infinito é uma crítica quase que direta, foi publicado alguns anos depois e tudo. O Jogo Infinito é o seguinte, você não tem como vencer. É impossível vencer. Porque se você vence, acaba. E empresas são feitas para existirem no infinito. A gente usa muito essa ideia dentro da produção de conteúdo, porque criadores de conteúdo são finitos. Se você pegar a média, isso não existe um estudo que eu li sobre isso, mas fazendo a análise própria, e algumas pessoas que fizeram isso nos Estados Unidos e no Brasil, o tempo médio de um criador de conteúdo entre o início dele, o topo e o fracasso é de 7 anos. Hoje o Holaciense tem 8, mas vamos colocar aqui 2020, que foi o primeiro ano de crescimento de fato, eu tenho até 2027 para ter o meu sucesso. Talvez eu esteja no auge, e daqui a alguns tempos eu tô diminuindo, tô tendo fracasso. Essa queda começa a gerar um burnout muito grande nas pessoas. Da falta de sucesso, ela não consegue mais atingir porque vem pessoas novas que substituem você. Como é que faz? O Google Trends é uma excelente ferramenta para quem não conhece o Google Trends, né? Ele mede tendências. Então vamos descobrir se a Anitta hoje, ela ainda está no auge dela em termos de interesse do público. Então você digita lá Anitta, você vai ver o interesse de pesquisas do Google por aquela pessoa. Esse dado do Google Trends parece uma coisa boba, mas ele é usado até para previsão de epidemias. Porque você consegue, por exemplo, prever que uma epidemia vai acontecer pelo número de pesquisas, por exemplo, sobre dengue. E já tem estudo mostrando que 2 semanas antes da epidemia acontecer, o interesse aumenta. Eu trabalhei com esses dados. Sim. Então tem o pessoal da UFMG lá, eles têm o Observatório da Dengue. O Observatório da Dengue vê lá que as pesquisas no Twitter sobre dengue, água parada, sintomas de dengue aumentam cerca de 2 semanas antes da epidemia acontecer. Por que não usar esses dados que servem tanto para previsão de epidemias, para previsão de sucesso de alguém, para previsão do quanto essa pessoa é interessante para os outros? Então o dado ele é robusto. É o que as pessoas estão pesquisando no Google. Então fizeram uma análise de grandes youtubers dos Estados Unidos que apareceram no Google Trends, porque para você aparecer tem que ter um número mínimo de pesquisas ali. Essa pessoa chega num auge de interesse mais ou menos uns 3 a 4 anos depois que ela aparece. E depois ela declina. Então você vê a curva bonitinho caindo. Tem um canal que apresentou esses dados, que é o canal Veritasium no YouTube. Ele faz uma pesquisa com grandes youtubers e você tem nomes muito famosos. Não sei se você conhece, mas por exemplo, PewDiePie foi o primeiro youtuber a bater 40 milhões de inscritos. Hoje ele ainda existe, mas a relevância dele em relação a quando ele era no topo é quase zero. Logan Paul, 7 anos. Você tem uma queda. E aí eu fui fazer essa pesquisa para o Brasil. Pesquisei grandes nomes, Cauê Moura, Felipe Castanhari, Pirula. Tava dando 7 anos também. É lógico que é importante fazer outro disclaimer. Não é um dado científico. É uma pesquisa ali de observação que pode representar alguma coisa, que dá um passo pra gente pesquisar mais coisas. Isso é muito interessante. O que essas pessoas estão fazendo hoje? Você vê o Cauê Moura, por exemplo, que era gigantesco há anos atrás. Abriu o podcast. Você vê o Pirula, acabou de abrir o podcast. O Felipe Castanhari tá indo pra Netflix. Então essas pessoas estão se reinventando porque o negócio delas não dura. A imagem, elas têm um público. Esse público, ele vai embora. Como criador de conteúdo, gostaria muito que houvesse uma pesquisa mostrando por que essas pessoas, elas têm um prazo de validade.